Trump, presidente dos Estados Unidos, trai Jair Bolsonaro ao retirar Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky? Olha, Débora, para a gente falar em traição, antes é preciso que exista um dever de lealdade. Tá? E o presidente americano, ele só deve lealdade ao seu país. Em outras palavras, não se pode esperar aqui do Donald Trump nada além de agir segundo os interesses dos Estados Unidos da América. Aliás, foi com base em questões de interesse de segurança nacional que o ministro do STF, acusado por violações aos direitos humanos, foi removido da lista de sancionados da tal Lei Magnitsky. E quais são esses interesses nacionais americanos? Nós não sabemos e ninguém no governo Lula parece interessado em revelar ao público. O petista sempre deixou muito claro que pretendia, aspas, colocar tudo na mesa e declarou o seguinte em outubro desse ano: não existe veto a nenhum assunto, não tem assunto proibido para o Brasil conversar com os Estados Unidos. Podemos discutir de Rússia a Venezuela, materiais críticos, minerais, terras raras, qualquer assunto. Ou seja, segundo o próprio Lula, a postura do Brasil em relação à ditadura na Venezuela e à exploração de terras raras pelos americanos estavam na mesa e podem ter sido negociadas, assim como a taxação de Big Techs, o monopólio do serviço de satélites e o compromisso de fornecimento de carne. Como disse o petista, vamos colocar tudo na mesa. Só isso já bastaria para enterrar de vez aquela narrativa de que o Lula é um defensor da soberania nacional. O Lula é um negociador, ele não é um estadista. E um negociador com histórico de beneficiar relações pessoais em detrimento do interesse nacional. É por isso que o Lula indicou para o STF os seus antigos advogados. É por isso que ele deu asilo político a um assassino terrorista condenado lá na Itália. É por isso que ele não exige a investigação do seu próprio irmão, dirigente de um sindicato que fraudou aposentados no INSS. Ou seja, é perfeitamente possível que, para beneficiar um ministro aliado do STF, o Lula tenha feito acordos que beneficiam mais os Estados Unidos do que o Brasil. Ou alguém aí é tão ingênuo a ponto de acreditar que o governo Trump abriu mão da Magnitsky sem levar nada em troca. Mas o que mais me impressiona nessa história toda é o afobamento de certas pessoas em afirmar com toda a convicção que o fim da Magnitsky e o fim do tarifaço foram vitórias políticas do Lula. Vamos aqui desenhar o óbvio. Reverter uma derrota não significa conquistar uma vitória. Nesse sentido, na melhor das interpretações, a revogação da sanção Magnitsky, assim como a suspensão do tarifaço, apenas colocam as coisas onde elas já estavam alguns meses atrás. Na verdade, nem isso. O tarifaço americano ainda vale para 4 em cada 10 produtos brasileiros. E a queda de exportações para os Estados Unidos foi de 18% em agosto, 20% em setembro, 38% em outubro e 28% em novembro, totalizando aqui, segundo o G1, um déficit comercial com os Estados Unidos de quase 8 bilhões de dólares. Essa é a grande vitória do governo Lula no comércio exterior? Um prejuízo bilionário para a economia brasileira e um tarifaço parcial? Que tipo de vitória é essa? Em que você não ganha nada. E é o mesmo caso do ministro Alexandre de Moraes do STF, que foi sancionado com base na Lei Magnitsky por alegadas violações aos direitos humanos. Os Estados Unidos não retiraram as acusações e não se retrataram. Eles apenas suspenderam a aplicação da sanção fundamentados em algum interesse de segurança nacional. Um alívio para o sancionado? Sem dúvida, mas está longe de ser uma vitória para o governo brasileiro. É preciso reconhecer, pessoal, nessa história toda, quem venceu foi o Donald Trump. Antes do tarifaço, o Brasil tinha superávit comercial com os Estados Unidos. Agora, o déficit comercial é de 8 bilhões de dólares a favor dos americanos. E antes da Magnitsky, ministros do STF podiam movimentar suas fortunas livremente pelo sistema financeiro internacional. Agora, eles também podem, mas para garantir isso, o Brasil abriu mão da sua soberania e colocou tudo na mesa. Ou seja, Débora, Trump não traiu Bolsonaro. Trump derrotou Lula e os Estados Unidos venceram mais uma vez.